E aí galera, mais uma aula aqui sobre direito do consumidor. Agora nós vamos trabalhar a desconsideração da personalidade jurídica inerente ao Código de Defesa do Consumidor, as ofertas e práticas abusivas, ok? Então, antes da gente começar essa aula, não deixe de se inscrever no nosso canal, ajudar o professor Palomares a difundir o conhecimento, clicar no sininho para se manter sempre atualizado e bem como realizar aquela sua, vamos dizer assim, sua dúvida para que eu possa entrar em contato contigo a qualquer momento, tudo bem? Então se inscreva, curta e ative o sininho para se manter sempre informado. Bom, voltando aqui à temática, vamos falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica para o Código de Defesa do Consumidor. Nós não vamos falar do procedimento processual que hoje em dia é regulado pelo próprio Código de Processo Civil. Então nós vamos falar do direito material que envolve a desconsideração da personalidade jurídica no direito do consumidor. Tá? Então a gente tem a previsão legal no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, e o que o acadêmico do direito tem que saber, o profissional do direito ou até mesmo o julgador, ele tem que saber que no Código de Defesa do Consumidor, quando ele foi editado lá na década de 90, ele previu a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior. Tá? Então a gente tem aqui que no Código de Defesa do Consumidor pouco importa o dolo do fornecedor e não poder ou não querer honrar aí com as suas obrigações provenientes da pessoa jurídica do qual ele está composto, né, na forma empresarial. Então, no direito do consumidor, basta que essa pessoa jurídica, ela de alguma forma, ela seja uma obstrução para a realização, ou seja, para a satisfação do crédito do consumidor proveniente de um ato judicial, né? Proveniente de um título de crédito judicial, de um título judicial, perdão. Então, a gente tem aí, o consumidor entra com uma ação judicial, ele vence essa ação judicial contra um fornecedor, uma pessoa jurídica. E quando esse consumidor ele solicita o cumprimento da sua condenação, né, da condenação do fornecedor, o fornecedor não honra com esse cumprimento. Vai ser instaurada a fase de execução, então. Nessa fase de execução do processo, o consumidor busca, através das ferramentas Renajude, Bacenjude, Infojude, o sistema que tem junto da Anoreg, que é para verificar se há algum bem imóvel em nome dessa pessoa jurídica, e nada ele encontra. Mas ele sabe que essa pessoa jurídica está em plena atividade. Então o consumidor, ele, por exemplo, poderia ter ganhado essa ação e não levado, né? Então, prevendo essa situação em que a sociedade empresária ou que o fornecedor, pessoa jurídica, ele utiliza como barreira para a satisfação das perdas e danos dos consumidores a sua personalidade jurídica, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, ele estabelece que, uma vez ocorrida essa situação, pode pura e simplesmente haver a desconsideração da personalidade jurídica e as obrigações recair-se-ão sobre os sócios dessa empresa, obviamente limitadas às suas cotas, né? Então vai depender da forma estatutária dessa empresa, que vai recair aí no limite da obrigação de cada sócio para com a PJ a indenização para o consumidor. Então, se você está na fase de execução e está percebendo que o consumidor está sendo lesado porque a pessoa jurídica está sendo utilizada para se esquivar das suas obrigações para com o consumidor, essa situação pode ser quebrada, porque o Código de Defesa do Consumidor, como é um código que estabelece alguns regramentos para tentar reequilibrar uma relação que já nasce desequilibrada, o vulnerável consumidor, ele tem a prerrogativa de, uma vez verificada essa situação, ele poder solicitar a quebra, né, a desconsideração dessa personalidade jurídica, independentemente da comprovação da subjetividade do fornecedor, né, e utilizar essa personalidade jurídica para não honrar com seus compromissos. Então o consumidor ele vai simplesmente, com provas objetivas, com critérios objetivos, demonstrar ao juiz: olha, essa empresa, esse fornecedor, ele continua as suas atividades e nós não conseguimos encontrar nenhum bem, nenhum valor, nenhum imóvel, nenhum móvel, nada no nome dele. Então como que ele paga a folha de salário? Como que ele funciona? Como que ele consegue as suas atividades? Então é óbvio que está sendo utilizado essa pessoa jurídica para não honrar com suas obrigações perante os consumidores lesados. Nessa situação,
o consumidor, invocando o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ele pode requerer pela teoria maior a quebra, ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica, e aí sim a obrigação que a priori era da pessoa jurídica passa a ser também de forma solidária aos seus sócios, óbvio, na limitação das suas obrigações empresariais, tá? Das suas responsabilidades empresariais. Então, o que vai diferenciar, em regra, a teoria maior com a teoria menor da desconstituição da personalidade jurídica é que a teoria menor há necessidade da comprovação do dolo, há necessidade da comprovação da culpa, dos elementos subjetivos. Já para o Código de Defesa do Consumidor, pouco importa essa situação, bastando que os elementos objetivos demonstrem que, mesmo que seja um grupo econômico ou várias sociedades de fatos, né, esse consumidor ele demonstra de forma objetiva que está sendo utilizado este grupo ou essa pessoa jurídica para se esquivar das suas obrigações para com ele mesmo. E aí, nessa situação, independentemente das subjetividades postas em jogo, o consumidor pode requerer e o judiciário provavelmente vai acatar aí o seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Então fica aí um grande, vamos dizer assim, uma grande benesse que o Código de Defesa do Consumidor traz para a realidade prática, a possibilidade da desconstituição da personalidade jurídica pela teoria maior. Tá? Então é bem interessante essa tese. Procure aí aprofundar os seus estudos com doutrinas, com doutrinadores de respeito, como por exemplo o professor Leonardo Garcia, a professora Cláudia Lima Marques, Bruno Miragem. Nós temos o professor Júlio de Moraes, que também é muito bom escritor, sua teoria é bem bacana, sua doutrina. Então todos esses e vários outros colegas, o Erson Rego, o pessoal todo lá do Brasilcom, os doutrinadores, a revista de Direito do Consumidor da Revista dos Tribunais, que é feita pelo Brasilcom, traz muita informação bacana sobre aí a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior no Código de Defesa do Consumidor. Além dessa situação, nós temos aqui algumas práticas abusivas no Código de Defesa do Consumidor, né? E essas práticas abusivas, elas estão espalhadas no Código de Defesa do Consumidor por interpretação, obviamente, principiológica, mas há aquelas cláusulas abusivas num rol exemplificativo estabelecido no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, do qual, por ser uma matéria de ordem pública e de interesse geral, existe a possibilidade do magistrado, ou seja, do juiz, do poder jurisdicional, assim que identificar essas cláusulas abusivas, ele poder declarar de ofício nula de pleno direito ou revisá-las no interesse da manutenção do próprio contrato, afastando eventuais discrepâncias ou desequilíbrios, tudo bem? Então a gente tem lá no inciso 1º, só para a gente fazer uma breve leitura aqui, aspas, inciso 1º, artigo 51. Aquelas cláusulas podem ser consideradas abusivas as que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou implique a renúncia ou disposição de direitos. Então, nas aulas que nós já deixamos disponíveis aqui para vocês, em especial a aula que a gente trabalha vícios no direito do consumidor e também a aula de garantias contratuais, legais, extensivas, etc., a gente deixou bem claro que não há possibilidade, pelo fato dos direitos ali inseridos no Código de Defesa do Consumidor serem indisponíveis, em razão de ser matéria de ordem pública e interesse coletivo, o direito subjetivo se torna indisponível. Então, é considerado cláusula nula de pleno direito qualquer situação em que o fornecedor, através de um contrato de adesão ou até mesmo transacionado com o consumidor, buscar se exonerar da sua responsabilidade proveniente dos vícios, em especial a garantia legal de 30 dias para produtos não duráveis e de 90 dias para produtos duráveis, tá? Aí nós temos aqui aquelas cláusulas também que possam subtrair ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos no Código. Então olha só que situação interessante. Nós vemos diuturnamente pacotes de promoções em que o fornecedor, ao oferecer essa promoção, pelo fato de ser uma promoção, ele subtrai do consumidor a possibilidade do reembolso, mesmo se o serviço for prestado ou não.
Olha só, essa situação coloca o consumidor em extremada desvantagem e é considerada pelo artigo 51, inciso 2º, cláusula abusiva nula de pleno direito, em que compete ao Poder Judiciário anular propriamente de ofício, né? Nós temos aqui, além dessas situações, no inciso 4º do artigo 51 em comento, nós vamos ter aquelas cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Então a gente tem cláusula abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, supressão do reembolso ou imposição de uma multa totalmente arbitrária, abusiva, gigantesca, desconectada com o objeto principal do contrato. E aí nós temos também aquelas que sejam incompatíveis com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, sendo um deles o princípio norteador, basilador de qualquer relação, que é a boa-fé objetiva, e o princípio da equidade, que visa aí trabalhar os iguais de formas iguais, os desiguais de formas desiguais, nas medidas da sua desigualdade, e a boa-fé, que são aqueles deveres anexos a todos os contratos, como o dever de lealdade, o dever de probidade, o dever de respeito, de confiança, que não necessariamente precisa estar escrito no contrato. Isso daí é proveniente de valores sociais, cívicos, e que foi transportado para o Código de Defesa do Consumidor como uma via de mão dupla, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor, ter que ter a honradez da boa-fé objetiva em todas as suas tratativas, obrigações, contratos, etc. Tá? Então nós temos lá no artigo 51 um rol meramente exemplificativo, mas de extrema importância para a compreensão de quais podem ser as cláusulas abusivas e de que existem inúmeras outras cláusulas abusivas e práticas abusivas no mercado de consumo que podem vir aí agredir o direito do consumidor e gerar responsabilidades para o fornecedor. Então a gente tem aqui no parágrafo único do artigo 51, algo interessante que é: presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que, primeiro, ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Então olha só a natureza principiológica do Código de Defesa do Consumidor. Basta ofender um princípio que pode ser considerado de forma presumida uma desvantagem ocorrida em face do consumidor naquela obrigação assumida, naquele contrato firmado. Então perceba, eu não preciso propriamente dito ter um dano material, tá? Pode ser também danos imateriais, por desrespeito a princípios do direito do consumidor. Então aqui ele vai de encontro, né? Ele soma, vamos dizer assim, com a AMPA, com a efetiva prevenção e reparação das perdas e danos dos consumidores decorrente do dever de qualidade e precaução de todos os produtos e serviços que devem estar inseridos no mercado de consumo, né? Nós temos aqui também o princípio da continuidade do feito, ou da continuidade do pacto. Segundo o parágrafo 2º do artigo em comento, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer uma das partes. Então não é porque você vai entrar com uma ação judicial ou você vai requerer, mediante as plataformas, inúmeras plataformas aí de autocomposição, né, existentes no mercado, que você vai querer rescindir o contrato. Você não tem esse direito, se pura e simplesmente, eu não gostei dessa cláusula, eu quero rescindir em si. Na realidade, você vai ter, se você entra com o processo de revisão de cláusulas contratuais, o magistrado, o Poder Judiciário, ele vai ter a delicadeza e o norte de buscar a integração, ou seja, a continuidade do feito, porque o contrato faz lei entre as partes. Óbvio que ele pode não ser inteiramente equilibrado. Naquelas partes específicas que há desequilíbrio, pode haver aí a sua anulação de cláusulas visando o equilíbrio, pode ter a sua relativização das cláusulas visando o equilíbrio. Mas se no momento houver essa invalidação da cláusula ou essa revisão e essa cláusula for essencial para a manutenção do objeto contratual, aí sim, neste segundo momento, poderá ser rescindido o contrato. Lembrando também que há de ficar considerado um ônus excessivo a qualquer uma das partes, seja o consumidor ou o fornecedor, para que haja essa rescisão. Ok? Então, você que tem curtido nossas aulas aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, indique o nosso canal
para mais pessoas possíveis que você conheça, para a difusão do conhecimento. Inscreva-se, deixe o seu like e não deixe de ativar o sininho para se manter super antenado e atualizado com o que há de mais recente nos direitos. Valeu!